Boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. Vamos começar com a leitura de preparação do ambiente que será feito por nossa irmã Aura. Boa noite. Tesouro divino. Oportuno meditar quanto aos valores do tempo, para não nos enganarmos no apreço que se deve ao aproveitamento das horas. O ritmo do tempo é disposto pelo Criador de tal modo que basta alguma reflexão para atendermos o senso das oportunidades e o momento da realização. As atividades da primavera diferem das do outono. Há também construções espirituais para a infância, outras para a madureza. Cada tempo é um tempo diverso do outro. É preciso aproveitar o momento da realização que a oportunidade nos oferece. Trabalhar é a hora de trabalhar. Aprender se é a ocasião de aprender. Ouvir se é o instante de ouvir. Falar se é o ensejo é de falar. Tudo com discernimento para nos dissipar o tempo. Dizemos que é preciso dar tempo ao tempo, mas o tempo da expectativa nada cria de bom e de útil sem o tempo de preparação do que seja útil e bom. Tempo é tesouro divino em nossas mãos, mas só vale se lhes damos valor. André Luiz, médio Chico Xavier, do livro Som das Almas. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Então, que nós possamos aproveitar o nosso tesouro divino, né? Que é o tempo, com coisas úteis. Então, nós vamos fazer agora a nossa prece inicial com a nossa irmã Sandra. Boa noite a todos, queridos irmãos. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. E vamos iniciar o trabalho de hoje, da nossa casa, com paz no coração. Que o Senhor Jesus nos ilumine, hoje e sempre, e que a espiritualidade amiga da casa esteja sempre nos acolhendo. E que a espiritualidade amiga esteja sempre no acolhimento nosso e do nosso palestrante, intuindo para que todas as lições do nosso querido Mestre Jesus nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor Jesus nos acompanhe, nos ilumine, que o manto sagrado de Nossa Senhora Maria esteja sempre nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, o tema da palestra de hoje, faltas e reparações. O expositor é o nosso irmão Hinaldo. Muita paz. Boa noite. O tema que eu trouxe para nossa reflexão hoje à noite diz respeito ao caminhar da vida de cada um de nós. Nós caminhamos por essa vida em uma longa jornada, caminhando cada um por estradas diferentes. Nenhum dos que estão aqui presentes, nem nenhum dos seres do universo percorrerá as mesmas estradas. Com isso, eu estou colocando que as experiências de cada um são diferentes, um a um. E nós desejamos refletir sobre as faltas que nós cometemos nessa caminhada e sobre a reparação das mesmas. Para que nós possamos nos situar dentro da doutrina espírita, relembramos que Allan Kardec, o nosso codificador, escreveu toda a sua obra em 11 anos. Em 1857, ele trouxe à tona o Livro dos Espíritos.
o único livro e o primeiro que quando você vira a página, acima está escrito filosofia espiritual. Ele nos trouxe as bases da doutrina espírita, trazendo consigo o novo, trazendo afirmações novas e, evidentemente, um pouco ou um tanto de filosofia teria que estar dentro desse livro. É a parte filosófica da nossa doutrina. Evidentemente que quando você tem algo escrito, não importa de que doutrina seja, e você tem a filosofia lá dentro, você precisa comprovar aquilo que lá está escrito. 4 anos depois, ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o livro que traz tudo o que acontece entre o nosso mundo que está aqui e o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Mas o que o Livro dos Médiuns tem de importante é que ele trouxe a comprovação do que o Livro dos Espíritos estava colocando. E essa comprovação foi feita no laboratório da mediunidade. O único laboratório e primeiro diferente de todos os outros antes existentes. É um laboratório onde você tem irmãos encarnados se comunicando com irmãos desencarnados. Representa na doutrina a parte de comprovação que nós dizemos a parte da ciência. 4 anos depois, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o nosso código moral. E esse foi o 3º livro. Em seguida, veio o 4º livro. O 4º livro da codificação. Um livro totalmente diferente. O céu e o inferno. Diferente porque tudo que se existia até aquele momento sobre o mundo espiritual era pura conjectura. Não se tinha ideia naquela época de como era o verdadeiro mundo do outro lado. E então, entrevistando espíritos que desbravaram, que descortinaram o portal chamado da morte e que estão do outro lado através de inúmeras entrevistas aos mesmos, é escrito o livro da doutrina chamado o livro do porvir. Muitos chamam de pós-mortem, o livro após a morte. Bom, o quinto livro é a Gênesis, que trata sobre as predições, sobre os milagres de Jesus, sobre as manifestações. Isso é a nossa doutrina. A palestra da noite de hoje diz respeito ao 4º livro, Céu e Inferno, ao capítulo 7 do mesmo, que diz respeito ao Código Penal da Vida Futura. Por que Código Penal da Vida Futura? Pela seguinte razão, é que nós temos um Criador e nós temos um ordenamento divino no universo. Nós vivemos aqui nesse plano e nós temos um código penal que se aplica à nossa vida terrena. E esse código penal, o que é que ele faz com a gente? Ele cria regras, artigos penais, os quais nós devemos obedecer, não infringir, para que a sociedade permaneça em harmonia. Mas e o outro lado? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Então, como eu falei, o tema diz respeito aos dramas pessoais. O que é que nos espera após a morte? O que é que faz com que nós sejamos felizes ou infelizes? O que é que nós, nessa vida, os nossos atos repercutem
na vida futura. Emmanuel diz que as vidas sucessivas, elas são solidárias. Solidárias significa que elas estão conectadas uma com a outra. Significa que elas estão atadas uma à outra. É como uma corrente de elos diferentes, onde cada elo é uma vida que você vive. E cada uma delas tem repercussão na seguinte, e na seguinte, e na seguinte. E então, é muito importante esse conhecimento, que é o que difere o espírita de todos os outros que têm religiões diferentes e crenças diferentes. Porque uma coisa é você acreditar que a vida existe até o momento que o seu corpo biológico falece. A outra coisa é você ter certeza, que é o caso espírita, que a morte é apenas um portal para a nossa vida verdadeira. Isso nos dá responsabilidade. E uma grande responsabilidade. A morte, ela, após estarmos lá, não existe um tribunal. Um tribunal como tem aqui, um tribunal de julgamento. O tribunal é a sua consciência. Tudo que você faz está gravado em você próprio. Tudo. Sem exceção. E é isso, e é sobre isso que nós vamos caminhar. O capítulo 7, que descreve o Código Penal, ele fala rapidamente, e eu vou falar rapidamente também, sobre o que o Espírito traz da outras vidas. Então, por exemplo, ele traz tendências e aptidões. Pessoas que vêm, crianças que nascem e que com 4 anos, 8 anos já estão tocando piano, qualquer coisa parecida. Pessoas que se dão excelentemente bem para ser um marceneiro, outros para ser um professor, e assim por diante. Tendências. O espírito, ele modela o seu corpo. Quanto mais aperfeiçoado é o espírito, melhor ele trabalha o seu corpo. O corpo é tanto mais perfeito, quanto mais perfeito for o espírito, de uma forma geral. Ele modela, ele não só modela o corpo, aperfeiçoando ele mesmo, mas ele tem influência em todos os fluidos do corpo. Exemplo, a qualidade do seu sangue. O espírito tem influência sobre ele. As secreções, de uma maneira geral. Por exemplo, pessoas que têm tendência a chorar com facilidade. É o espírito sensível. Pessoas que têm dificuldade de chorar, quase nunca choram. É o espírito que traz isso com ele. A bilis. A bilis está localizada na vesícula, né? Um pequeno órgãozinho que está abaixo, um pequeno sacozinho que está abaixo do fígado. Responsável pela raiva. Pessoas que perante situações diferentes se enraivecem rapidamente. Qualquer coisinha fica com raiva. O espírito traz isso com ele. Enfim, saliva. Você pega uma comida gostosa e coloca aqui. Algumas pessoas ficam de água na boca, outros não. Não é do corpo. Não é o paladar do corpo. É o espírito que gosta daquela e se identifica com aquela alimentação, e ao vê-la, a saliva funciona. Enfim, o ditado, a carne, eu coloco ali, indolência, simpatia, temperamento, tudo é do espírito que traz. Carne é fraca, não aceita isso no espiritismo. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Porque muita gente diz assim,
não, isso aí aconteceu porque o meu estágio evolutivo ainda não é muito elevado. E você sabe, né? A carne é fraca. Não. Na doutrina espírita não tem a carne fraca. É o espírito que é fraco. O espírito que cede ao erro, ele traz isso para ser consertado. Enfim, vícios de uma maneira geral, vícios físicos, vícios morais, mau hábitos, o egoísmo, e tudo isso que o Espírito traz com ele, quando ele está nessa vida, ele, ao enfrentar a vida, ele desenvolve o egoísmo. Ora, o egoísmo, como é que o egoísmo trabalha? Se você tem um ego que tem a ver com o seu consciente. Quando você nasce, esse ego não é trazido com você. Mas você vai tomando consciência com o passar do tempo. Como, por exemplo, uma criança. A criança perde o brinquedo. Ela chora, não é porque ela perdeu o brinquedo. É porque ela tem consciência que o brinquedo dela, na hora que ela tem consciência que o brinquedo é dela e que ela perdeu, a perda causa o egoísmo trabalha com isso aí. O egoísmo trabalha com o apego a tudo que é de que você puder imaginar. Apego à riqueza, apego a um vício qualquer, apego aos bens. Todo apego em excesso aumenta o egoísmo profundamente. Mas a palestra não é sobre o egoísmo. Dentro de nós temos o nosso inconsciente. O inconsciente estão todas as nossas coisas que a gente não gosta. As nossas culpas estão lá. Então, por exemplo, quando você comete um erro, faz uma coisa que não deveria ter feito, faz um mal qualquer, o ideal é você reparar esse mal. É você pedir perdão à pessoa que você magoou e desenvolver o processo de reparação. Mas muitas vezes você não consegue fazer isso. Se você não consegue, você empurra para dentro de você. Você tenta iludir você. Tenta esconder aquilo de você. E quanto mais você não gostar daquilo que você fez, mais você empurra para longe de você. Mais você coloca para dentro do seu inconsciente. É como que você tivesse uma casa e você colocasse num quarto distante dessa casa tudo que você não gosta. Só que está lá. E está ligado com a sua vida. E aquilo, em vez em quando, tem canais de comunicação que traz à sua mente, gerando a culpa. A culpa tem a ver com o erro cometido. Se você comete um erro, se você não repara o erro, ele está instalado dentro de você. E a culpa traz com ela o sofrimento. Todo ato mal que você faz, na hora que você o faz, o sofrimento está junto. Assim trabalha a lei divina. E quando a culpa está instalada, a culpa é um verdadeiro, é como que você tivesse uma agulha dentro de você, espetando o seu espírito. A dor é profunda. Quanto maior o erro cometido, quanto mais você tenta iludir a Deus, quanto mais você tenta iludir a você mesmo, quanto mais você empurra a culpa para dentro, para longe de você, um dia ela virá à tona com toda a força, pela lei da evolução. Porque esse é o nosso destino, lá no futuro. Não carregar culpas dentro da gente. A culpa é o maior algoz que uma pessoa pode carregar. Nós vamos ver mais na frente. Por essa razão, nós nunca conhecemos as pessoas, ou não conhecemos totalmente. Por quê? Porque as pessoas vestem máscaras. E muitas vezes a gente diz, mas puxa, aquela pessoa, todo mundo conhecia, era uma pessoa maravilhosa.
E um dia ela faz um desatino que ninguém imaginava. Porque pessoas boas praticam atos maus de repente. A culpa instalada lá dentro. E todos os processos psíquicos que estão instalados dentro da pessoa. Eu vou começar. Então, lá no fundo de cada um estão os seus conflitos. E eu garanto, nenhum de vocês aqui presente tem a mesma história e, consequentemente, tem os mesmos conflitos. E muitas vezes, até falar sobre os conflitos que nós possuímos, ou ouvir, nós não gostamos. Às vezes nós carregamos culpas, que se alguém chega junto e nos toca naquele assunto, ou nos alerta, se ainda houver tempo, nós não gostamos. Porque nós odiamos o erro que nós cometemos. Nós nos envergonhamos dele. E é por isso que a gente empurra ele lá para dentro. Mas eles nos perseguem. E nos perseguem vorazmente. E nos perseguem destruindo por dentro. Todo aquele que carrega a culpa por muito tempo é um doente espiritual. E o tamanho da doença espiritual que ele carrega é tão grande quanto seja o mal cometido. Não existe fuga. Para onde você for, a culpa está instalada dentro de você. Ela lhe acompanha. Existe um livro chamado Pantanais da Alma. James Hollis, um dos maiores psicólogos americanos. O capítulo 2 dele, ele conta a seguinte história. Um dia, ele está no consultório dele, o telefone toca, ele atende, e ele ouve a seguinte mensagem. Meu nome é Ilse. Eu quero marcar uma consulta. Entretanto, eu exijo 3 coisas. A primeira, que a consulta dure 2 horas. A segunda, que você apenas me ouça. Apenas eu falo. A terceira é que eu vou lhe mandar uma fotografia. E você vai estudar ela antes de eu ir aí. Depois, você nunca mais me verá. Ele achou estranho. E ele, então, se preocupou bastante com aquela consulta. Era diferente, mas aceitou. Ele recebe a fotografia, observa ela, vê uma senhora jovem, bem vestida, casaco de lã, meias brancas, botas pretas, elegante, com 2 crianças. Era uma fotografia amarelada, muito antiga. Embaixo tinha escrito, provavelmente, senhora carregando 2 crianças que estavam ao seu lado para o crematório de Melquisedeque. Bom, o tempo passou, ele passou 3 dias olhando para aquela foto. Estudou a foto, sonhou com ela. 3 dias depois, uma senhora de 70 anos entra no seu consultório e diz para ele, meu nome é Ilse. Eu era jovem, eu tinha 30 anos de idade. Sonhava como qualquer outra jovem, pretendia me casar. Era uma sexta-feira. Eu fui à feira de Lublin, onde eu morava. Meu pai era médico, vivíamos bem. Eu era alemão. Sou alemão. E então, naquela sexta-feira, antecedia o sábado. E o sábado, devido à influência judia na Alemanha, era o sabá. E os judeus faziam compra na feira, dia de sexta-feira. A SS nazista cercou todo o bairro e levou todos que estavam lá. Ela disse que era alemã, não adiantou. Foi colocada num trem, levou ao campo de Melquisedeque.
Ao chegar lá, ela foi colocada numa fila única que caminhava e que mais na frente dividia-se em duas. Uma das filas era para quem ia trabalhar em campos forçados. A outra fila para quem ia para o crematório. Quando uma mãe carregando duas crianças, uma de 4 anos e uma de 6, estava à sua frente, na frente do oficial nazista, ele manda a mãe para a fila do trabalho forçado e deixa as crianças na fila. Ela era a próxima, ela segura as crianças, antes do soldado dar as ordens, ela passa à frente das crianças. O oficial nazista diz para ela, por quê? Ela diz, eu sou alemã, eu não sou judia. Ele olhou para ela e disse, você já viu demais. Segure as crianças e leve as crianças, se você quer viver, leve as crianças para o crematório. Ela era louca para viver. Sonhava na vida. Era uma jovem de 30 anos. Sem pensar, pensando apenas em viver, ela carrega aquelas duas crianças. A de 6 anos não oferecia resistência, a que estava do lado direito. A de 4, os olhos grandes na fotografia, aterrorizadas, era como que ela estivesse puxando. Nesse momento que ela segura as crianças e que ela se vira para puxar a de 4, a foto é batida. O tempo passa, ela vai ao crematório e deixa as duas crianças lá. E vai para a fila de trabalhos forçados. 1 ano e meio depois, a Rússia invade a Polônia, ela é salva. Os russos libertaram todos. Ela foi para os Estados Unidos, conseguiu um emprego, depois de muito tempo, num escritório de guardar dados. E foi lá que ela, arrumando os dados, ela encontra essa foto. E a culpa dela estava instalada há 35 anos. Ela nunca se casou. Ela não tinha coragem de olhar a felicidade das crianças. Ela vestia-se de um uniforme preto e branco durante toda a vida. Ela acabou a consulta, o Dr. James Hollis não quis receber a consulta e, como ela disse, ela foi embora. Isso é o exemplo de uma culpa instalada como outra qualquer. Você não foge dela. Bom, como é que as culpas surgem? No início de tudo, vinha da punição. O que era punição? A punição era o seguinte, lá no tempo do passado. Você tinha uma tribo indígena, tinha outra tribo lá. O chefe da tribo aqui ia lá e raptava, por exemplo, o filho ou a filha do cacique. O filho do cacique chegava assim, reunia o grupo dele e perguntava, ele tem filha? Tem. Então vamos lá e vamos tirar a filha dele. Então ele fez isso comigo, então eu vou fazer isso com ele. Mas o que é isso, na verdade? Isso é vingança. Você fazer ao outro o que o outro fez a você é vingança. E sabe o que é vingança? Vingança é um remédio que você toma para aplacar o ódio que você tem dentro de você daquilo que lhe fizeram. A pergunta é, vocês acham que a lei divina trabalha dessa maneira? Vocês acham que Deus trabalha dessa maneira? Deus, suprema sabedoria, supremo amor, será que eles trabalham dessa maneira? Não. Bom, qual será a lógica de Deus, então? Muitas vezes, a gente ouve as pessoas falar sobre o mal. Às vezes, até nas casas espíritas, ouvimos pessoas dizerem assim, eu fiz aquele mal porque era um mal pequeno, porque o meu estágio evolutivo permite que eu faça ele. Bom, para não ir muito nesse assunto, eu vou à questão 830, só que agora eu não vou para lugar nenhum.
Aconteceu alguma coisa aqui. E agora o que é que eu faço? Não sei. Como é que eu saio daí, Márcio? Bom, na questão 830 do Livro dos Espíritos, obrigado, é uma pergunta sobre o mal. A resposta dos Espíritos, para ser bem rápido, é: o mal é sempre o mal. E nenhum dos vossos sofismas fará com que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa. Então tem pessoa que faz: não, eu posso furar a fila, porque a fila, o mal é pequeno. Não, eu vivo num país de corrupção muito grande, eu ficar com 1 centavo não pesa em nada. Eu posso furar o sinal está fechado, mas eu posso furar o sinal. O mal é o mal. Não há sofisma que mude. E o bem é o bem. Entretanto, a responsabilidade sobre o mal, essa é relativa. Quanto mais instruído você for moralmente, maior responsabilidade você tem sobre o mal. Bom, eu já falei, né? Quem carrega a culpa sofre. Ao você fazer uma coisa má, no ato de fazer, o sofrimento já está embutido dentro dela. E você só tem 2 saídas. Você está com a culpa instalada. Ou você assume que errou. Por exemplo, você faz um erro no centro espírita, ou na sua casa, ou no ambiente de trabalho. Ou você assume, ou você esconde. Vamos analisar as 2 situações. Primeira, você assume. Pessoas que assumem a culpa, muitas vezes, se não assumir direitinho, corretamente, eles ficam pessoas desconfiadas. Porque ele fica pensando, já que ele lhe disse: olha, quem fez isso foi eu. Então as pessoas que estão ao redor podem pensar que ele pode fazer novamente. E então ele fica desconfiado quando as pessoas estão ao seu redor. Ou ele fica revoltado, ou cria mágoa. Ficam pessoas inseguras, porque não tem certeza se as pessoas estão pensando bem a respeito dele. Então, tudo isso são conflitos que se instalam, mostrando que, mesmo assumindo, você tem que resolver o problema da culpa. Se você esconde a culpa, aí é muito pior. Se você esconde, primeira coisa, você tem a sensação de agir errado. É como que você estivesse faltando com a verdade para as pessoas. Você falta com a verdade, é como que você estivesse mentindo lá dentro de você para as pessoas. Mas você sabe que está mentindo. Você sabe que está escondendo. Aquele que está fazendo o erro, ele às vezes engana alguns, mas ele lá dentro ele sabe. E isso magoa ele. Tudo aquilo que você faz para esconder a solução do ato da culpa está instalado dentro de você como um algoz, gerando conflitos psicológicos seríssimos e doenças espirituais que nós vamos avaliar. Bom, falta com a verdade, fica com aquela desconfiança que pode ser desmascarada a qualquer época, esconde a culpa, mas diz: puxa, será que vão me descobrir? Olha, eu estou fazendo a coisa errada, mas vão me pegar lá na frente. Então, e com isso o que acontece? Foge aos relacionamentos, cultiva mau humor, considera, se está em grupo e alguma pessoa faz uma reprimenda, ele puxa aquilo para ele, caladinho lá, mas ele sente que as pessoas estão dizendo coisas para ele, quando não estão dizendo. Mas se ele tem a sensação de culpa instalada dentro dele, ele traz tudo para ele. Sensação de que querem censurá-lo. Então, ele inconscientemente, ele não faz isso consciente. Ele arma-se contra a família, arma-se contra amigos e geralmente se isola. São pessoas de difícil convivência. Comportamento passa a ser instável. Tem um alto grau de malícia. A malícia aí tem a ver com a mentira. Começa a mentir um pouco. Mentir para mascarar o que ele é.
mentir para passar a imagem do que ele não é. Autovalorização equivocada, ou se valoriza demais ou se valoriza de menos. Ele acha que tem que ser mais. Então chega num ambiente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou. Então, valorização equivocada. E tudo isso que eu falei desarticula profundamente os mecanismos de fraternidade. E com isso, tornam-se pessoas tristes, infelizes. Bom, sintoniza com as paisagens mais escuras da personalidade humana e quase sempre são empurradas para a depressão, se não parar o processo. Essa sequência que eu coloquei está lá no livro da Joana de Ângeles, onde é analisado como é que a culpa trabalha dentro daquele que a esconde, que escamoteia, que empurra ela para dentro de você. Então, o conselho é: não carreguem culpas dentro dos seus corações. O coração é o templo sagrado de Deus, de Jesus, de Deus, dentro de você. Ele não merece ser camuflado, ofuscado com os sentimentos de culpa. Bom, existem outros problemas que trazem culpas. Conflitos da infância. Crianças que moram com pais, que são pais, por exemplo, que batem nas crianças, pais rígidos, pais duros demais, pais cobrativos, enfim, toda uma gama de desarmonia. Existem crianças que passam a odiar os pais, caladas. Pai é muito severo com ela não tem como fazer. O que é que ela cria? Ela cria raiva pelo pai. Mas aquilo está dentro dela. Só que aquilo se desenvolve. É um pequeno monstro desenvolvido lá dentro. Mas se acontecer alguma coisa com os pais, instala-se a culpa nela. Por exemplo, a criança passa a ter raiva do pai por alguma razão. De repente há um acidente de automóvel, imagine, os pais partem. A criança sobrevive, instala-se a culpa. Ela acha-se culpada do processo que tem acontecido. E isso tem reflexões nas personalidades futuras. Quando ele cresce, vem aquela história que nós falamos no início. Ah, eu não sabia que aquela pessoa era assim. A culpa, ela causa dores morais, mal-estar, opressão, falta. Toda pessoa oprimida é uma característica da culpa. São pessoas geralmente com muita falta de ar. Às vezes você chega perto de uma pessoa, são aquelas pessoas que têm uma falta de ar. O pulmão é quase para dentro. Para dentro. Se curvar. Quando você se curva, você está se curvando a alguém. Por exemplo, maridos que são casados, ou marido ou mulher, não importa. E um oprime o outro. E o que é oprimido se submete à opressão. Com o passar do tempo, vai desenvolver corcundas, vão ficar curvas. Que é a maneira de você expressar aquela submissão. Pessimista, amargura, pessoas rudes, novamente caminham para a depressão. Então, a depressão é sempre a porta final. Novamente. Outros disfarces. A pessoa pode apresentar complexo de inferioridade. Pessoas que têm complexo de inferioridade, sentimentos de culpa instalados dentro. Pessoas desconfiadas. Pessoas que buscam a solidão. Bom, esse é o quadro clínico, né? Vamos agora ver como é que a justiça trabalha. Como é que a justiça humana trabalha? Ora, o que é que a justiça humana faz? Ela quer que a sociedade esteja em harmonia. Então, se alguém causa um problema à sociedade, o que é que a justiça faz? Infringe o Código Penal, é julgado, depois de julgado, é preso. Ou melhor,
é isolado. O ideal seria que você isolasse a pessoa e tratasse. Mas isso ainda não resolve o problema totalmente. Isolar e tratar não resolve a pessoa totalmente. Você isola para evitar que aquela pessoa faça novos danos à sociedade. Mas a pergunta é: isso é capaz de reparar o dano causado? Por exemplo, a pessoa bebe e vai a uma festa, bebe em excesso, pega o carro e vai dirigir. E vem uma criança cruzando a rua e você tira a vida dela. Tudo bem. Você vai ser preso pela justiça nossa, você vai ser isolado. Isso resolve o problema? Você devolve o filho daquele que perdeu? Não, você não devolve. E então, nós começamos a ter uma ideia de como a justiça humana é limitada. E a pergunta é: e a justiça divina? Será que a lógica da justiça divina é a mesma? Não, não é. Então, o Espiritismo traz uma concepção muito mais ampla sobre o assunto. O Código Penal, que está no capítulo 7, no artigo 1º, ele diz o seguinte: o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições durante a sua vida corpórea. Olha, ele sofre as consequências das imperfeições. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu estado de imperfeição. Então é simples. Você quer saber se você vai ser feliz quando você partir no mundo espiritual? É só você analisar as imperfeições que você tem no dia de hoje. Quanto mais perfeito você for, maior o seu estado de felicidade. Quanto mais imperfeito você for, maior o seu estado de infelicidade. Eu estou controlando o tempo, estou achando que meu tempo está andando e não vou me deter muito. Mas o grau de felicidade no mundo espiritual está ligado com as imperfeições que você comete aqui e que não resolve. O artigo 9º diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for nessa existência, na seguinte ou nas seguintes. Se você fizer um mal muito grande e você não tiver condições na existência seguinte pagá-lo, porque não tem condições de suportar o preço do pagamento, você pagará na seguinte ou na seguinte. Mas fique certo, todo mal que nós fazemos pode ser deste tamanho, será pago deste tamanho. A justiça divina, ela é perfeita. Perfeita. Bom, e então, o caminho é o seguinte: primeiro você identifica o erro. Na hora que você identifica o erro, já é um grande passo. Por quê? Porque você sente remorso. O remorso é uma grande coisa. Porque na hora que você sente remorso, você começa a se sentir mal. Começa a ser maltratado por dentro. E você, então, quer se livrar do remorso. Você tem duas opções. Ou você parte para reparar, ou você não tem coragem. Se você não tiver coragem de reparar o erro cometido, você transfere ele para dentro de você. E aí vem remorso, angústia, tudo. Então, quando você instala a culpa dentro de você, não tem como você esconder. Sabe por quê? Em vez em quando, você está, num momento qualquer, vem lembranças inconscientes. Aquele flash vem assim, sem você querer. Às vezes você vai se deitar, não está pensando em nada. Na hora que você se deita, sem você querer, vem aquele erro, como um flash. E você naquela noite não dorme mais. Às vezes vem em sonhos. Mas os canais de comunicação entre a culpa instalada e o seu consciente está o tempo todo lhe chamando a atenção. Tudo isso gera conflitos psicológicos. Bom, a recuperação.
Então, nós somos convidados a refletir e enfrentar as nossas sombras. Para fazer isso, nós temos que enfrentar o ego. Não é? O ego dá a você personalidades diferentes, que tem a ver com as máscaras diferentes. Quando você, por exemplo, se anotou, às vezes você, na sua casa, você tem uma máscara. A máscara das pessoas, do comportamento que a sua residência, a sua esposa, seus filhos esperam de você. Aí você vai para o centro espírita, né? Chega no centro espírita, livrinho debaixo do braço, cara de anjo, andando bem devagarinho, é o religioso. Botou a máscara do centro espírita. Mas agora você vai no ambiente de trabalho, bota a máscara. Então, máscaras. Personalidade vem de persona. Persona é máscara, no grego. Então, você tem que tirar essas máscaras e olhar para quem é você de verdade. E só tem uma saída. A saída, isso é fácil para vocês espíritas. Veja como é fácil. Eu tenho certeza. Primeiro você tem que desmascarar o seu ego. A Joana de Ângelo ensina o processo que eu estou falando de maneira rápida. Você vai para frente do espelho, suponha que seja eu, tira o óculos, olha para o espelho, olho no olho, e você diz para ele, quem é você? E não tira o olho, quem é você? Pega uma folha branca, bota de lado, bota uma caneta, e aí começa. Você é invejoso. Você escreve, invejoso. Você é... Não, isso eu não sou. Não, você é ciumento. Então, ciumento. Você é ambicioso. Você tem um pouco de orgulho. Vai escrevendo os seus defeitos. Se você não tiver cuidado, a lista não acaba. Então, você tem que combater essas coisas para você evoluir. E a única maneira de você combater essas é você fazer o bom combate. Comece com aquilo que lhe prejudica mais. É a regra. O que é que lhe está causando mais mal? É o bom combate. E então, siga em frente. E aí vem o arrependimento. O arrependimento profundo. Arrepender-se não é só chorar. Ah, estou arrependido. Não é. O arrependimento verdadeiro é quando você diz, isso me faz mal. Eu não vou mais fazer isso. Então, para você começar o arrependimento, você começa pelo perdão. Primeiro você perdoa a si próprio. É chamado auto-perdão. Você perdoa a si próprio e diz, olha, eu fiz isso, mas eu não vou mais carregar essa culpa comigo. Então eu vou me perdoar, mas eu sou responsável por isso. Não é aquele perdão barato. Eu me perdoo e está perdoado. Não. Eu me perdoo, mas eu sou responsável. Eu vou assumir isso aí. Ora, uma coisa aqui difere. O ofensor e o ofendido. Se alguém lhe ofende, não tem outra maneira. A melhor maneira é você perdoar a pessoa que lhe ofendeu. Por quê? Porque quando uma pessoa lhe ofende, você fica com mágoa dentro de você. E se a ofensa foi grande, você fica com ódio. E o ódio dentro de você destrói você. Quem trabalha nas sessões mediúnicas sabe disso. O espírito chega, olha para você e faz. O que é que eu estou fazendo aqui? Não. O que é que você está fazendo aqui? Ah, não, eu estou aqui porque eu vim me vingar. Ah, vingar-se de quem? Não, porque eu tenho um ódio. Ódio de... Você tem ódio? Oh, eu odeio ele. Você odeia ele há quanto tempo? Há 100 anos. Há 100 anos? Pois é. Quando ele não diz que odeia você que está dialogando com ele. Às vezes, o ódio instalado dentro segue por 5, 8 gerações diferentes. Então, se você é o ofendido, se uma pessoa lhe ofende, não tem como sair. A melhor maneira é você perdoar. Porque enquanto você não perdoa quem lhe ofendeu, você está com mágoa, você está com ódio àquela pessoa. Então eu coloco as duas posições, pedir perdão ao ofendido. Se foi você que fez a ofensa, vá lá e peça perdão.
Enquanto você não pede perdão, a mágoa está instalada em você e você sofre. Se você vai lá e pede o perdão, a pessoa que você foi pedir perdão tem a obrigação de lhe perdoar. Sabe por quê? Porque é bom para ela. O perdão é bom para quem perdoa. O perdão também é bom para o ofendido. Agora, se uma pessoa vai lhe pedir perdão e você não perdoa, agora o problema é seu. Porque a mágoa vai se instalar naquele que devia perdoar e não perdoou. Entretanto, o perdão é o começo de tudo. O artigo 16, eu estou notando que não vai dar tempo de eu dar minha palestra, mas o artigo 16 diz o seguinte, que nós temos que, para reparar nossas culpas, os nossos erros, nós temos que fazer 3 etapas. O arrependimento, a expiação e a reparação. Eu vou falar um pouco rápido. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando é o primeiro passo, mas o arrependimento sozinho não resolve. Você tem que ter o arrependimento junto com a expiação e a reparação. Agora, veja, são as 3 condições necessárias para pagar os traços e as consequências de uma falta. Vamos entender isso. Você faz o mal a alguém. Na hora que você fez o mal a alguém, você instalou o mal dentro de você. O primeiro que se prejudica é você. O segundo é aquele que você fez o mal. Então, você tem que reparar o processo. Quer reparar o processo? Primeiro, você tem que reparar o mal que você fez a você. Tem que reparar o mal que você fez ao outro. E tem que reparar as consequências. Muitas vezes você ofende um outro na vista de outras pessoas. Muitas vezes você inventa uma injúria sobre uma pessoa, você calunia ela e a calúnia anda. Você tem que reparar isso tudo. Isso são as consequências. Enquanto você não repara isso tudo, você não limpa o processo. Então, é delicado. Mas o arrependimento é o ponto inicial. É bom refletir muito sobre os traços e sobre as consequências. Você tem traços, são as marcas. Você feriu alguém. Se você feriu pouco, é uma coisa. Mas você pode ter ferido muito. Quanto maior o mal que você faz, mais difícil de reparar. O segundo... meu Deus, agora eu fui lá para trás. Não. Arrependimento. Bom, eu vou pular isso. Cada um de nós carregamos a nossa cruz. Ela é tanto mais pesada quanto maior o peso que você estiver carregando das suas culpas cometidas. 3 coisas acabam com a gente: culpas instaladas e sentimentos de raiva, ódio, mágoas dentro da gente. Só se resolve com os 3 processos. A provação. Provação tem a ver com o futuro do espírito. Por exemplo, o espírito tem uma rebeldia qualquer, então na encarnação seguinte, ele vai ter que enfrentar aquilo ali para ele desenvolver-se espiritualmente. Por exemplo, vou dar um exemplo só para eu passar para o seguinte. Digamos que uma pessoa precisa desenvolver a paciência. E então ele casa-se, não é o meu caso, né? Até porque eu estou casado há 47 anos, mas você imagine você se casar com a mulher que você ama e ela veio para desenvolver a sua paciência. E aí é muito tempo, né? Porque você vai ter que viver com ela. Ou você chega, está jovem, vai para o trabalho,
faz concurso no trabalho, passa, mas o seu chefe também passa. E o seu chefe, e você vai ter que trabalhar com ele 30 anos, e você vai ter que tolerar ele durante 30 anos. Isso são as provas. Então, elas podem se dar num ambiente doméstico, etc. E a expiação. O que é expiação? A expiação tem a ver com o passado. Você machucou alguém. É muito bom machucar outras pessoas, não é? Mas agora você tem que ser machucado. Por exemplo, nocautear é bom? Você nocauteia a pessoa. Mas você agora tem que ser nocauteado para você experimentar a dor que você causou ao outro. Você é sócio do outro e tirou toda a fortuna do outro. Você roubou o outro. Bom, doeu em você? Não. Então agora você vai ter que receber isso de volta para doer em você, para você aprender a dor que o outro sofreu. Isso é expiação. Então a expiação, ela é imposta ao Espírito. O Espírito não escolhe. É a diferença dela para a provação. E finalmente, quer dizer, a expiação é experimentar estar do outro lado. É estar do lado de quem sofre a agressão. A reparação. A reparação é o terceiro lado, é o terceiro processo. É você reparar todos os pedacinhos da ofensa que você fez. É como que você inventasse um boato com alguém. E aí, você fosse lá e dissesse para a pessoa, olha, eu me arrependo. E aí? Mas o boato correu. Agora com o WhatsApp, né? Estamos acabados. Você bota uma coisa, pronto. E agora? Como é que você vai reparar? Por exemplo, você tira a vida de alguém, de um jovem. Sabe qual é a maneira de reparar? Você dá a vida de volta para ele. Estamos falando da justiça divina. Você não tirou a vida dele? Você tem que devolver a vida dele. E aí vem a maravilha da doutrina espírita, que entra com um elemento novo que a justiça terrena não tem, a reencarnação. E a reencarnação possibilita que na próxima vida, aquele jovem que você tirou a vida dele, agora você vai dar a vida a ele. Ele vem como seu filho. E você vai amá-lo. E você então vai fazer carinho a ele. Vai se dedicar a ele. Você vai devolver aquilo que você tirou. Isso é reparação. Bom, eu vou dar um desses exemplos aqui. Pedro negou Jesus. Passou a vida toda dedicada a Jesus para reparar o processo de erro dele. Quem se lembra de nosso lar? André Luiz. Foi o que aconteceu com André Luiz? Quando ele chega no outro lado. Ele lembra, o pai dele está no umbral. Está sozinho no umbral? Não, não está sozinho. Quando o pai dele estava em vida, tinha 2 amantes fora de casa, 2 jovens. A mãe era um espírito superior. A mãe, quando partiram todos, a mãe foi para a esfera superior. Mas o pai, para onde é que você vai? Você não foge. Você vai junto com elas duas. Para onde? Para o local de energia mais baixa possível, que você pode chamar de umbral, como você queira. Mas você está sintonizado com aquilo. E então, o que é que acontece? A reparação. A mãe volta, casada com o pai. As 2 amantes do pai vêm como filhas dele, para reparar o processo. A mãe, que é um espírito superior, vem ajudar o pai na reparação dele com aquelas 2 jovens. Imagine um homem que é casado. E ele chega e consegue uma jovem como amante fora de casa. E ele tem um filho com ela. Mas na frente, ele quer voltar à esposa. Volta a esposa. Deixa ela sozinha lá. Você é responsável por todo o processo.
Você é responsável, é as consequências, não só pelo que acontecer a ela, mas tudo que há de vir dali para frente com ela. Se ela tiver filhos, os seus filhos passarem fome. Se ela tiver filhas e não tiver dinheiro e se prostituírem, você é responsável por aquele processo. Isso é as consequências do ato. E você tem que reparar. A justiça divina é perfeita. Então, não esqueçam. Arrependimento, expiação, reparação. Finalmente, para acabar, nunca carreguem dentro de você culpas, nem raiva, nem ódio, nem mágoa. Façam o que puder para resolver esse tipo de problema o mais rápido que vocês puderem. Eu desejo que vocês reflitam muito sobre esse tema, que é muito importante na nossa vida do dia a dia. Que Jesus abençoe a todos os corações, amigos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso irmão Hinaldo e dizer que nossa responsabilidade é grande, né, minha gente? A questão da mágoa é triste. Para quem tem uma mágoa, eu acho que adoece muito a gente, né? E que nós possamos, assim, pensar em reparar tudo que nós fizemos aqui nesta vida, né? Porque nas próximas nós teremos de novo de vir até um dia conseguir. Vamos agora fazer... Antes, eu queria dar só um aviso aqui do 5º Congresso Espírita Alagoano, que será nos dias 5, 6 e 7 de julho deste ano, no Centro Cultural e de Exposições de Ruth Cardoso. As inscrições, R$ 120 à vista na federação ou 150 em 10 vezes no PagSeguro. Então, garanta já a sua vaga, né, fazendo as inscrições pelo site. E, posteriormente, nós vamos trazer aqui para a nossa casa as inscrições, mais para frente um pouquinho. Então, os palestrantes serão Ana Tereza Camasmie, Rossando Klinger, Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Menezes, Arthur Valadares e Calci Roriz. Então, vamos todos, né, nos preparar para esse grande evento. Agora nós vamos fazer a nossa prece final, mas antes Robério quer dar um aviso, não é isso? Então, boa noite a todos. Estou trazendo uma boa notícia. Na próxima quarta-feira estaremos retornando com a evangelização infantil. Crianças a partir de 5 anos. E eu estava conversando com a Denise que nós tivemos 2 pessoas que precisaram, por problemas particulares, precisaram sair da nossa equipe de evangelização. E hoje chegou mais uma, né? Mas a nossa equipe de evangelização está aberta para voluntários. Alguém que queira colaborar com a evangelização, as portas estão abertas e receberemos as crianças na próxima quarta, crianças a partir de 5 anos, com muita alegria, né? Vamos fazer uma festinha de boas-vindas, que a gente sempre faz na primeira aula do ano, e vai ser muito legal. Tragam todas elas, primos, irmãos, filhos, netos, todos são bem-vindos. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, lembrar das palavras do Cristo, quando Ele nos afirma, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Confiando, Jesus, na tua presença amiga, aqui estamos agradecendo a oportunidade, agradecendo as instruções, os esclarecimentos que foi trazido pelo nosso irmão Hinaldo, que possamos aproveitar toda essa mensagem que foi trazida e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, sempre buscando o nosso progresso
e a nossa elevação espiritual. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos do acidente lá de Minas Gerais. Muitos ainda estão soterrados, já se encontram no plano espiritual e muitos nem sabem que estão no plano espiritual. Pedimos, Jesus, que os teus mensageiros da paz possam socorrer esses irmãos e encaminhá-los aos hospitais, às colônias, onde eles lá recebam esclarecimento, orientação e, principalmente, muito amor e muito carinho. Pedimos por as famílias que neste momento estão sofrendo a separação temporária, que eles também sejam consolados e amparados pelo teu amor e por a tua paz. Renova, Senhor, as nossas forças, nos dá ânimo para enfrentar as dificuldades que a vida tem dado a cada um de nós. Que possamos, Jesus, aonde quer que estejamos, levar a tua mensagem de paz e de amor. E, enfim, Senhor, abençoe a humanidade e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados de todo o mundo, e que a tua luz, Senhor, que a tua paz nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, eu faltei falar o tema do congresso, é o Sermão do Monte, certo? Então, agradecemos mais uma vez o nosso irmão Hinaldo, a presença de todos vocês e dos nossos amigos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita.